Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Sou Cristina Mello. Estarei comentando a lição 11 do dia 14 de março de 2021 com o título Compromissados com a Evangelização. Neste primeiro trimestre de 2021, nós estamos estudando as lições bíblicas com o tema O verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. O comentarista é o pastor Ezequias Soares. E o nosso texto áureo diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos capítulo 1, versículo 16. E a verdade prática diz assim: a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. Então aqui a nossa verdade prática já chama a nossa responsabilidade e traz no texto que a igreja é serva de todos, serva no sentido de serviço. E o serviço que nós vamos tratar hoje é o da evangelização. A nossa leitura bíblica em classe tem 6 textos aqui maravilhosos para você acompanhar todos os dias e assim se inteirar do assunto que será ministrado ou ensinado no domingo na sua escola dominical. A nossa leitura bíblica em classe está no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 14 a 20. O objetivo geral desta aula é conscientizar a respeito do compromisso de salvação. E qual é a relação do pentecostalismo com a evangelização? Tem um relacionamento aí nesses dois termos? Sim, e a relação ela é prática, não é? Olha o que Robert Menzies traz como significado, ou o que significa ser pentecostal. Ele diz assim, todo aquele que as experiências descritas em Atos servem de modelo para a experiência cristã contemporânea, que o batismo no Espírito Santo, Atos capítulo 2, versículo 4, é uma capacitação pós-conversão para a missão, e o que o falar em línguas marca esta experiência. Então ele coloca aqui que o pentecostal, ele vive as experiências descritas ali no livro de Atos. Nós sabemos que começa com o batismo no Espírito Santo, e após isso, os apóstolos, aqueles 120 e os 120 que estavam ali, eles saem para pregar o Evangelho de Cristo, para pregar a mensagem de salvação. E nós vemos já Pedro fazendo isso logo após o acontecimento, o batismo no Espírito Santo, porque aquelas pessoas estavam achando que eles estavam bêbados, não estavam entendendo todo o movimento. E então ele começa a falar ali sobre o que estava acontecendo. Começa ali no versículo 14 do capítulo 2 de Atos, e ele começa explicando o que tinha acontecido ali. Logo após, ele vai falar da salvação em Cristo. Olha o que ele diz lá no versículo 32. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Então ele já coloca ali a experiência que eles estavam vivendo como algo vindo da parte de Deus. Algo vindo, uma promessa de Deus, na qual a maioria daquelas pessoas ali já conhecia, porque alguns deles eram judeus, não é? E acontece já as primeiras conversões.
quando ele faz todo esse discurso, surge uma pergunta ali do meio. Diz assim: que faremos, varões irmãos? Ele na mesma hora responde: arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E no versículo 41 diz que naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então esses primeiros cristãos foram os primeiros evangelistas pós subida de Cristo, não é? Porque Cristo também evangelizou, eles também levaram a palavra, nós vimos algumas passagens na aula anterior, expulsando demônios, curando enfermos, mas agora é sem a presença de Jesus, homem, no meio deles, porque agora estava dentro deles. Eles já tinham o Espírito Santo. Jesus soprou sobre eles, como nós já vimos em aulas anteriores. E agora eles foram revestidos. Eles foram revestidos para que levassem a palavra de Deus. Então, os primeiros pentecostais, eles se tornaram conhecidos através do fervor de levar a notícia de que o Salvador já estivera no meio deles e que morreu trazendo salvação para o mundo inteiro. João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é esta a missão confiada primeiramente a eles e depois a todos que se congregavam ao nome de Cristo, sendo discipulado e preparado para continuar a obra. É importante ainda eu destacar nesta introdução que a mensagem evangelística centrada na pessoa de Cristo, nos evangelhos, que é a sua passagem de vida na terra, ela permeia toda a Escritura. Nós vamos ver que o evangelho, ele parte da pessoa de Deus. As boas novas de salvação, ela provém de Deus, não é? E nós já vemos falando de chamada de homem para servir a Deus desde lá no Antigo Testamento, não é? Deus chamou Abraão, fez uma promessa com ele, fez um pacto com ele, a nação que viria dele seria abençoada, através dessa nação viria o Salvador, e o Salvador chegou. Nós vemos ali nos evangelhos tudo o que aconteceu, e agora é necessário que este povo continue levando a mensagem do evangelho. Então, desde a criação até a consumação dos séculos, Deus quer reconciliar a humanidade consigo mesma. A missão da igreja é informar os moradores da terra e sabendo que, se nós não fizermos isso, nós estamos em falta com o nosso compromisso, que é o tema da nossa lição. Nós somos compromissados com a evangelização. E quem são estes que têm este compromisso? Todos salvos. Não tem chamada para evangelizar. Todos nós devemos fazer de uma maneira ou outra. Alguns saem pelo mundo, como é o caso dos missionários, outros pregam nos púlpitos das igrejas, outros entregam os seus folhetos, outros vão para redes sociais e ali faz o seu trabalho de evangelista, embora o mais eficaz, que é o que nós conhecemos na Bíblia, é aquele pessoal, que você está próximo à pessoa, que agora nós estamos impedidos. Nós temos que informar que Deus quer reconciliar o mundo consigo mesmo. Mateus capítulo 28, versículo 19, a visão de Mateus, ou a escrita de Mateus, quando Jesus dá a ordem, ele fala assim, vou ler aqui pela NVI, diz assim: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Este ide,
que na versão Almeida, Revista e Corrigida, usa o termo ide, aqui usou o termo vão. Segundo estudiosos da língua grega, esse termo vão ou ide, ele literalmente tem o significado de persistir na jornada iniciada, continuar ou continuem na jornada. Simplificando, é a mesma coisa que Cristo está dizendo. Tendo ido, façam discípulos de todas as nações. Então, a certeza de Cristo, ou a ideia de Cristo era certa, que eles iriam. Por vocação, que é a chamada, por amor ou pela perseguição. No caso deles, eles iniciam ali com muito amor. Depois nós vemos que parece que eles querem ficar só em Jerusalém. E aí vem aquela grande perseguição e eles se espalham. Porque se eles ficassem juntos, eles correriam mais risco. Eles precisavam se separar. E assim eles obedeceram a ordem de Jesus. E ele diz ainda que enquanto eles estiverem indo, eles deveriam proclamar o evangelho a toda criatura. Toda criatura. Não tem aquele povo melhor, aquela pessoa melhor. Todos são, é para todos o evangelho. E Lucas ainda acrescenta um detalhe antes de Cristo ordenar que eles fossem. Ele lá em Lucas 24:45 ele diz: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Esses homens já tinham o Espírito Santo e eles precisavam ainda abrir o entendimento para entender as Escrituras. E a partir daquele momento, eles não estariam mais sozinhos. Eles já tinham o Espírito Santo e ainda eles iriam receber o revestimento de poder, que está lá em Atos capítulo 1, versículo 8. E nós já sabemos como isso se dá. Então, a missão da igreja é levar o evangelho. E o evangelho traz aí a ideia da reconciliação, o ministério da reconciliação. Lá em Coríntios capítulo 5, versículo 18 diz: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Toda a igreja tem o ministério da reconciliação. Ele precisa fazer o seu trabalho, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Olha ali, ministério da reconciliação, palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Então, este é o trabalho da igreja. E o trabalho dela é só levar a palavra. Porque o Espírito Santo é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isto é ser pentecostal. Levar o Evangelho de Cristo. Aqui na nossa lição, na introdução, diz assim: o reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. A igreja é a única agência do reino de Deus, escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do Evangelho ao mundo que perece por causa do pecado. Então a igreja, ela tem uma missão de levar o Evangelho ao mundo. No tópico 1, traz ali o título, a evangelização como prioridade. Então, evangelização não é opção, é responsabilidade de todos da igreja, desde o membro até o pastor presidente do campo. Todos têm responsabilidade, todos os salvos precisam evangelizar. E é também
um grande privilégio concedido por Deus, este de ganhar almas para o seu reino. E quem pode ganhar almas para o reino de Deus? Tem algumas condições aqui que eu tirei de um livro de teologia do Instituto Bíblico do Pontal do Paranapanema. Diz assim: só pode ganhar almas quem tem certeza da salvação. O amor de Cristo nos constrange, 2 Coríntios 5,14. Só os salvos, só quem tem certeza da salvação. Só pode ganhar almas quem ora por elas. Colossenses capítulo 4, versículos 3, 4. Só pode ganhar almas quem está inteiramente entregue a Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Só pode ganhar almas para Cristo quem tem plena convicção que só Cristo pode reconciliar o perdido com Deus. Então veja aí, trouxe só 4 características de um ganhador de alma. Ele é salvo, ele ora por elas, ele está inteiramente entregue a Cristo e ele tem convicção que só Cristo pode reconciliar o perdido com Deus. Todas essas características que eu disse aqui é da igreja, é do salvo em Cristo. O Evangelho, segundo o autor da nossa lição aqui, ele é uma palavra que é sinônima de boas novas. Vem do grego eu, advérbio bem, e angelia, que significa mensagem, notícias ou novas. Assim, a palavra euangelion quer dizer boas novas, boas notícias, notícias alvissareiras. E que boas novas são essas? E que notícias que nós devemos dar ao mundo? Que somente Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, pode trazer salvação. Isso está bem descrito no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Por isso que Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. É o nosso texto áureo. Então, ele não se envergonha e ele tem certeza que é poder de Deus para a salvação, assim como nós. Em Atos dos Apóstolos, ele também diz, capítulo 20, versículo 24, que ele recebeu o ministério de Deus, que é testemunhar o evangelho da graça de Deus. A evangelização tem como significado o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas, por meio de palavras e ações. Quando fala ações aqui, são aquelas ações que acompanham o crente, as boas obras, a ajuda ao necessitado, orar pelas pessoas, se preocupar com as pessoas. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil. A pessoa precisa de salvação, a pessoa às vezes precisa de alimento, às vezes a pessoa precisa de uma palavra. E nós podemos fazer isso. E foi isso que Jesus fez, Mateus 4, 23, e nos mandou que fizéssemos também. Marcos capítulo 16, versículo 16 e 17. E é por isso que quando Pedro e João foram proibidos de falar e de ensinar no nome de Jesus, eles disseram que jamais poderia deixar de falar o que tinham visto e ouvido. Foi ordenado a eles que não falassem. Está em Atos capítulo 4, versículo 18 a 20. Então, eles chamando eles dois, falaram para eles pararem de falar e de ensinar o nome de Jesus. Ele respondeu assim, Pedro e João responderam assim: o Senhor mesmo julgue se é justo diante de Deus ouvirmos antes os senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E ali eles saíram daquele lugar e no dia seguinte eles continuaram pregando. Nós temos também
aqui no tópico 2, o tema, o único Salvador do mundo. As boas novas é o Evangelho da Graça. E o Evangelho da Graça, ele se inicia no momento em que Deus planeja salvar o homem. E quando aconteceu isso? Desde a fundação do mundo. Então, antes que se criasse o homem, já tinha um Salvador para a humanidade. Porque Deus, ele é onisciente. Ele sabia que aqueles dois colocados ali, eles iam pecar. Então, Deus provê o Salvador desde a fundação do mundo. Então, Deus elabora o plano de salvação e Cristo consuma. A morte de Cristo na cruz, ela reúne todas as condições para que um homem possa estar diante de Deus de forma justa. Deus abomina o pecado. Então, somente através do nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos ter comunhão com o nosso Deus e nos aproximar dele. Porque todos somos pecadores. E essa origem do pecado está lá em Romanos capítulo 5, versículo 12. Diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. E no capítulo 3, versículo 23, Paulo já havia dito: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, a nossa justificação para estarmos diante de Deus em comunhão é só através de Cristo. Ele cumpriu com a sua morte na cruz todos os quesitos para que nós pudéssemos estar diante dele. E como acontece isso? Através da salvação. É preciso arrependimento, é preciso fé no Salvador, para que a gente possa ser resgatado, salvo do mundo. Jesus é o único meio de salvação. Atos capítulo 4, versículo 12 ainda diz: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É só por meio dele. Jesus ainda disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele ainda, em outra passagem, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esta é uma verdade amplamente declarada nas Escrituras e precisamos divulgá-la. Hoje, muitos acreditam que há vários caminhos e outros ainda que nem precisam se preocupar, porque eles pensam que morreu, acabou. Quantas vezes não ouvimos isso? Não é? E nós sabemos que isso não é verdade, que Deus, ele quer reconciliar-se com o mundo, e isto só pode ser feito através do seu Filho Jesus. E depois nós temos aqui, no subtópico 3, uma agência legítima. A igreja é a única agência do reino de Deus na terra. E somos nós os encarregados de anunciar as boas novas de salvação. Então, quando eu e você não fazemos isso, nós estamos em falta. A igreja primitiva, ela nunca parou, mesmo em meio à perseguição, à morte, prisões, escárnios e açoites. Eles ganharam almas para Cristo por todos os lugares onde foram e nunca estavam sozinhos. O Espírito Santo sempre estava com ele. Me vem à memória agora aquela passagem de Felipe, quando ele se encontra ali com o eunuco. Eu creio que eu já até falei em outro vídeo, eu gosto muito. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo manda ele se aproximar do carro onde estava o eunuco da rainha de Etiópia. E ali ele está lendo o livro de Isaías. E aí ele pergunta: você entende o que lê? Ele fala: como posso entender se não tem quem me explique? Isso acontece muito nos dias de hoje. As pessoas leem a palavra, não entendem,
não é? Às vezes interpretam de maneira errônea, e a Igreja de Cristo tem o Espírito Santo, está aí para ensinar. E aquele homem encontra-se com Jesus. Assim que Filipe começa a pregar, ele se converte, eles continuam andando pelo caminho, vê um rio, ele já pede para descer as águas para ser batizado, não é? Nunca eles estavam sozinhos, o Espírito Santo sempre estava encaminhando eles. No tópico 2, nós temos por título: Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. O autor da lição diz assim: a extensão da obra expiatória de Cristo tem sido debate ao longo dos séculos, mas especialmente depois da Reforma Protestante. E aqui nós temos 2 subtópicos. O primeiro, que ele vai falar um pouquinho da nossa teologia, e o segundo, que ele vai falar, ele vai responder a uma pergunta: por quem Jesus morreu? Então, em referência à nossa teologia, ela vem das Sagradas Escrituras. Nós já mostramos em outras aulas a nossa declaração de fé. Nós falamos que a palavra de Deus, ela é o nosso manual de fé. Nós cremos no que está registrado ali. Nós usamos também os estudos ou as pesquisas de homens de Deus que ao longo dos séculos trouxeram vários estudos para que a gente ampliasse o entendimento acerca do que está escrito. Nós temos Martim Lutero, que é o grande reformador. Depois nós temos depois João Calvino, nós temos Jacó Armínio, e é de Armínio que nós tomamos base para algumas das nossas doutrinas, principalmente ou quase sempre relacionado à soteriologia, que é a doutrina da salvação. Amém? Então, esses homens de Deus, eles trouxeram grandes estudos e nós usamos, nós pesquisamos, nós estudamos, mas a nossa fonte primária, como dissemos já em outra aula, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo, e abrange toda a criatura. Nós vemos essa verdade no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Agora tem a continuação aqui. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é necessário, há uma condição, é preciso crer no Salvador, é preciso crer no sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então não há restrição, é perfeitamente que qualquer pessoa dentre toda a humanidade alcance perdão e salvação mediante a fé. E também a questão aqui que nós já falamos, que Deus amou o mundo, incluindo todas as pessoas. Deus, ele abomina o pecado ou o sistema maligno do mundo, mas ele ama as pessoas. Nós vemos em Ezequiel capítulo 33, 11, ele dizendo que não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta do seu caminho e viva. E nós vemos também Paulo falando a Timóteo, naquela passagem no capítulo 2, quando ele exorta ele para que ele ore pelas pessoas, para que ele fale, para que ele interceda, né? E ele diz assim, que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então não há para Deus pessoas especiais que vão salvar e outras que vão se perder, não é? A pessoa que não quiser, que não aceitar, ela se perde por conta dela mesma, por não crer no sacrifício do Salvador. Então o amor de Deus para salvar abrange a todos. No entanto, há uma condição, é preciso crer no Filho de Deus, é preciso crer em Jesus, conforme João capítulo 3, 16. E para todos que crerem, isto que mostra que a salvação é condicional, porque é preciso
Crer. É preciso também se arrepender, conforme Atos capítulo 15, versículo 9, Romanos capítulo 3, versículo 28, 11, versículo 6. E é preciso também confessar a sua fé no Filho. Romanos capítulo 10, versículo 9. E por quem Jesus morreu? Quando nós tratamos desse tema, há duas interpretações que causam alguns debates. Vamos a ela. Um grupo diz que a expiação ela é limitada, ou seja, é para alguns, um grupo escolhido por Deus. Os adeptos dessa ideia dizem que Cristo morreu pelos eleitos. Portanto, a salvação é só para estes grupos que Deus já decidiu salvar. E eles pregam também uma graça irresistível para estes escolhidos. Então, quando eles forem chamados, a palavra chegar a eles, não tem como eles dizerem não, como se Deus já tivesse marcado eles para que eles se salvassem. Eles vão seguir, eles vão aceitar o Salvador, vão permanecer, porque eles já são salvos, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. E esse ensino ele contraria a palavra de Deus, que coloca uma condição. É preciso crer no Filho de Deus, é preciso aceitar o sacrifício de Jesus, é preciso atender o chamado da graça. A expiação é o que fala a expiação ilimitada, que está aí na lição. Jesus, ele morreu pela humanidade, morreu por nós quando ainda éramos pecadores e nem o conhecíamos, não é? E ele é o Salvador do mundo. João 4,42 diz assim: e dizia uma mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então, a crença deles é porque eles ouviram e eles mesmos viram, não é? Então, não é uma coisa assim já marcada. 1 João 4,14. Nós temos visto e damos testemunhos de que o Pai enviou o seu Filho como o Salvador do mundo. Não de alguns escolhidos, mas morreu por todos, cabendo ao homem, pela fé, atender ao chamado da graça, pela fé no Cristo que o salvou, conforme Efésios capítulo 2, versículo 8, Apocalipse 3, 20, Tito 2, 11. Então, a expiação ela é ilimitada, porque ela alcança a todos que queiram. No entanto, ela é condicional, pois o homem precisa receber o Salvador, se arrependendo, crendo e confessando. E não podemos aqui também deixar de falar um pouquinho da graça preveniente. O plano de salvação, ele vem de Deus. É Deus que busca o pecador, conforme Lucas capítulo 19, 20. Ele que enviou o seu Filho, João 3,16. E a palavra que convence o homem vem dele, Romanos 10, 17. A salvação é dom de Deus, Efésios 2, 8. E a igreja? A igreja é a agência evangelizadora que leva a palavra, que leva o amor desse Deus que quer salvar a humanidade. Dando continuidade, vamos ao tópico 3, que traz o tema evangelização local e transcultural. O texto diz assim: o Novo Testamento nos mostra que o evangelismo e missões são tarefas precípuas da igreja. Essa palavra significa principal, são tarefas principais da igreja. O livro de Atos destaca a obra missionária, registra as missões por todos os ângulos e mostra todas as possíveis atividades de um missionário. Atos ressalta ainda o poder do Espírito Santo, a obra da evangelização e as viagens missionárias do apóstolo Paulo. E o que é evangelização? Nós já falamos ali na frente, eu vou tornar a repetir porque está aqui ainda na nossa lição. Diz assim: é o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de palavras
e ações. Foi isso que o nosso Jesus fez. Enquanto ele esteve aqui, ele pregou, ele ensinou, ele curou os enfermos, expulsou demônios, libertou homens e mulheres e saiu pregando a palavra. Por vários lugares, Jesus ele não parava. Ele estava em todos os momentos falando com as pessoas, ensinando as pessoas. E isso também era acompanhado daquele cuidado que o autor coloca aqui como obras sociais. Então, enquanto eles estavam no lugar, as pessoas sentiam fome e Jesus provia ali aquele alimento. Nós vemos na multiplicação dos pães e peixes. Não foi só uma vez. Os evangelistas eles relatam uma vez, não é? Ou duas, ou cada um relatou. Mas eu creio que Jesus sempre tinha esse cuidado com as pessoas. Nós víamos um amor muito grande do evangelista Jesus. Esta visão também dos pentecostais clássicos, como está dizendo aqui a lição, vem desde o avivamento da Rua Azusa. Era uma obra ali, um avivamento que era evangelístico e missionário. Aí depois nós vemos aqui missões, no segundo subtópico. A palavra missões é definido da seguinte forma por Claudionor Correia de Andrade. Do latim missio é a transmissão consciente e planejada das boas novas de Cristo além das fronteiras nacionais. Portanto, conclui-se que, sendo missão, uma transmissão consciente não deve ser trabalhada no calor das emoções irracionais, mas sim planejada. Não se deve enviar um missionário sem o mínimo de preparo e de conhecimento do povo e da cultura que ele encontrará em sua futura obra, sendo missões um trabalho de proclamar as boas novas de Cristo além das fronteiras. Ela pode ser considerada como uma área mais ampla do evangelismo, isto é, quando nos referimos à missão, estamos falando algo que transpõe a nossa cidade. Então, muitas vezes o missionário ele precisa sair do lugar em que está para levar a palavra. Foi isso que aconteceu no início ali da igreja primitiva. E para tanto é importante que ele esteja preparado. Ele vai para outra cultura, outro povo, ele tem que entender, ele não pode destruir as culturas, como diz aqui na nossa lição, mas ele precisa apresentar a palavra de Deus àquele povo. Tá? Precisa aprender talvez uma língua que ele não conhece, não é? Para que a mensagem chegue a cada uma das pessoas. Hoje nós vivemos num tempo em que há muitos missionários. Quase todas as igrejas têm já o seu grupo de missionário que cuida em outros países. Nós não podemos ir, mas a igreja ela mantém, ela ajuda esses homens a ficarem ali, né, disponível para a obra. Então, nós que estamos no conforto dos nossos lares, evangelizando só a nossa volta, nossos vizinhos, no nosso trabalho, nossa família, nós precisamos contribuir e ajudar. Nós fazemos missão desta maneira também, ajudando o missionário que está longe, levando a palavra. E nós também podemos ajudar orando, nós podemos orar pelo missionário. Deus quer que a palavra seja levada a todo o povo e através dos missionários isso pode acontecer. Aí no subtópico 3 fala o desafio de hoje. Jesus disse: o campo é o mundo. Mateus capítulo 3, versículo 38. Ele não disse que o campo é Jerusalém, nem a Judéia, nem Roma, nem minha cidade, nem a tua. Ele disse que nós devíamos pregar primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria e depois ser testemunhas até os confins da terra. Este era o plano, é o plano
de Deus. E nós podemos fazer isso, pregar a nossa volta, e nós podemos ajudar as pessoas que vão para fora, como os missionários, como dissemos antes. É importante que todos os povos cheguem ao conhecimento do Filho de Deus. A conclusão diz assim: a Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. Nós queremos assim, não é? Ele mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas boas novas são o poder de Deus para a salvação e libertação disponível para todos os povos. Mas há necessidade de alguém para levar essa mensagem de vida. Já faz quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando esta mensagem e ela continua sendo cada dia uma mensagem nova. E era isso que eu tinha para falar sobre essa lição. Quero aqui, antes de terminar, fazer menção à irmã Rosa Emília, que está ali morando em Alexânia, que foi a pessoa que me evangelizou. 3 anos, não é? Que ela se dedicou, ela, os filhos, as filhas, e me evangelizaram. Então, quero agradecer a ela está meio doente por esses dias. Que o Senhor esteja com ela, ajudando ela em tudo. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família e a igreja a qual você pertence. E também a sua escola dominical. Ela vai acontecer no próximo domingo ou no dia aí que for separado para a sua escola, onde você vai ouvir o seu professor. Deus abençoe a todos.